Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 12. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 12, dos versos 43 até o 45. Está escrito assim: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Até aqui, até o verso 45, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom e santo, o Senhor é fiel, maravilhoso, justo, longânimo. Tu és o Deus poderoso, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não há outro como o Senhor. Tu és bom, puro, santo e verdadeiro. Tu és o nosso Deus fiel e justo. Não há nenhum outro que se compare ao Senhor. Tu és bom em todo o tempo, o Senhor está conosco em todo o tempo. Tu és um Deus presente. Pai, eu peço, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, nós falhamos muitas vezes ainda. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos da mesma maneira que nós perdoamos as pessoas, em geral, as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que pecam contra nós de alguma forma. Perdoa-nos da mesma maneira que nós perdoamos essas pessoas. Em nome de Jesus eu te agradeço por mais esse dia, pela tua graça, o teu amor que nos constrange. Te agradeço, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas. Tu és bom e santo, o Senhor é perfeito em todo o tempo, não há outro como o Senhor. Tu és um Deus grande e bom. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, nos livre de todo mal, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, nos protegendo, nos guardando, guia os nossos passos, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, ilumina o nosso caminho, abençoa as nossas vidas, nos fortalece, Senhor. Dá-nos ousadia para falar da Tua verdade. Dá-nos, Senhor, direção para que nós façamos a coisa certa em todo o tempo, para que tudo que nós façamos glorifique o Teu nome. É o que eu peço em nome de Jesus. E peço também, como sempre, que o Senhor abençoe os nossos familiares. Toque a vida deles, Espírito Santo, esteja com eles em nome de Jesus. Guia-os nos Teus caminhos para que eles Te encontrem, principalmente aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que o Senhor toque a vida dessas pessoas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br. Lemos um texto muito famoso, Mateus capítulo 12, dos versos 43 a 45, fala que quando um espírito imundo sai de alguém e daí ele tenta encontrar algum outro lugar, não encontra, volta para aquela mesma pessoa e traz outros 7, o estado final daquela pessoa fica muito pior do que era antes. Importante a gente entender o contexto, galera. Lembre-se, Jesus está conversando com pessoas, ele está direcionando o seu discurso para pessoas que não estavam acreditando que ele era o Cristo. Então ele está falando sobre a incredulidade dessas pessoas, da multidão, dos fariseus, a incredulidade dessas pessoas. Então esse é o alvo do discurso de Cristo, mostrar que a incredulidade delas tem consequências. Tanto que no texto logo anterior, a gente dividiu aqui no nosso devocional diário, mas tem que analisar o contexto todo, né? No contexto, Jesus vinha falando sobre como a cidade de Nínive, por exemplo, se converteu com a pregação de Jonas. E daí que eles seriam mais julgados do que o povo de Nínive. Então tá aqui, né? Tá na sequência o texto. Lembra que ele fala, por exemplo, da Rainha do Sul, ele fala de Sodoma, ele fala de vários lugares onde tivessem feito aqueles sinais, as pessoas teriam se convertido. Então ele fala de várias coisas apontando o erro da incredulidade. No contexto, ainda é a mesma coisa. Jesus continua falando sobre os perigos da incredulidade.
os perigos de pedirem para ele um sinal, para que ele provasse que ele era o Cristo. Ele fala, não vai ter sinal nenhum. E daí que ele continua nesse texto dizendo, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso não encontra, e diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Agora essa frase final é chave para a gente entender. Assim acontecerá a esta geração perversa. Jesus conta uma historinha ali, né? De um espírito que sai de uma pessoa e daí depois ele volta trazendo uma situação pior. Mas o que Jesus fala é muito duro. Ele fala, assim acontecerá a esta geração perversa. Por que que Jesus está chamando aquela geração de uma geração perversa? Por conta da incredulidade daquelas pessoas, de olharem para Jesus, fazendo todos os sinais, cumprindo todas as profecias, e não crendo que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Perfeito, esse é o entendimento do texto. Como que a gente aplica isso nas nossas vidas? Galera, não é um texto para que a gente fique com medo de Deus, e meu Deus, então, se eu fizer tal coisa, 7 espíritos vão vir. É um texto que é uma parábola, né? É claro que isso pode acontecer, mas a gente não pode interpretar ele tão literalmente assim. O ponto aqui é, nós precisamos levar a nossa vida com Deus a sério. Se nós não levamos a nossa vida com Deus a sério, o diabo vai continuar invadindo a nossa vida e prendendo a nossa vida. Se a gente vai, começa a andar com Deus e Deus trabalha no nosso caráter, Deus muda a nossa vida e de repente a gente desiste de tudo, existe uma realidade espiritual de que ou a gente serve a Deus ou a gente serve ao diabo. Jesus já tinha falado isso. E daí sim, isso se torna uma realidade. Talvez não literalmente, espírito para 7 espíritos. Tenta não ser tão literal aqui nesse texto, né? O Jesus contou uma parábola, uma história. Mas o fato é, a realidade é, de que nós precisamos encarar a nossa vida com Deus a sério. Porque existem, eu já falei isso aqui, né, no AB7, tem 2 reinos, tem o reino da luz e o reino das trevas, o reino de Deus e o reino do diabo. E se a gente não está servindo um, a gente está automaticamente servindo o outro. A gente não pode ser incrédulo, a gente tem que confiar no Senhor, andar com o Senhor com seriedade. Estou esticando aqui a interpretação, né, gente? Vocês já sabem disso. Tem algumas passagens aqui que a aplicação não é tão direta assim. Essa tem uma aplicação direta, mas eu estou esticando um pouco a passagem aqui. No contexto, Jesus está falando para uma geração que olha para ele e não crê que ele é o Cristo. Não é exatamente o que ele fala para nós hoje, mas de uma certa forma a gente pode aplicar isso nas nossas vidas, que é, se nós começamos a andar com Deus, vemos o Espírito Santo agindo, e nós ficamos incrédulos, nós nos desviamos, a gente fala, não, talvez isso não seja verdade, aí esse texto está se aplicando para a gente. Porque a gente não está vendo Jesus em carne e osso, mas a gente está vendo o agir de Deus através do Espírito Santo. E nós precisamos olhar para isso e com muito temor no nosso coração, honrar ao Senhor com toda a nossa vida, levando a nossa caminhada com Deus muito a sério. Porque ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao diabo. E se a gente olha para tudo que Deus tem feito, vê o Espírito Santo agindo, vê as coisas acontecendo, e a gente fala, não, isso talvez não seja tão assim, aí sim, a gente está agindo mais ou menos como aquela geração que viu todos os sinais que Jesus, o homem, estava fazendo e não creu que ele era o Cristo. De novo, não é uma passagem para que a gente fique com medo de Deus, e não. A gente entender o contexto, entender como ela se aplica nas nossas vidas, sabendo que a aplicação é diferente para o contexto que Cristo falou ali e para as nossas vidas. Essa é a mensagem de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui, tá? Hoje é um pouco mais complexa essa passagem, porque é uma passagem meio problemática. Às vezes as pessoas interpretam ela de um jeito meio diferente. Mas deixa o seu comentário aqui, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.